Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafa Borges e seja bem-vindo à publicidade. Enfim, antes de tudo, eu gostaria de pedir a tua inscrição, o teu like também e que acompanhe o que eu coloco aqui nesse. Mas, enfim, tá todo mundo no momento falando a respeito, né? Além de final de ano, vai acabar esse ano maldito de 2020. Todos estão falando a respeito da Argentina e a sua legalização da prática do aborto, né? A prática do assassinato intrauterino, vamos dizer assim, né? E o que a gente fala a respeito disso? Eu acho que o mais impressionante não é ficar discutindo a discussão a respeito do aborto, né? Porque isso é uma coisa que a gente já discute desde quando, mais ou menos? Desde a década de 2000. Faz muito tempo que esse assunto é discutido na sociedade e sempre é discutido de uma maneira burra, por pessoas extremamente incapacitadas para discutir o assunto, né? Que levam bastante a emoção mais do que de fato a razão. E eu creio que o mais impressionante desse cenário da Argentina ter legalizado isso não foi em si a questão do aborto e do seu debate, a sua discussão, mas a imagem póstuma da desgraça ter acontecido. Não só a negação da democracia de uma maneira extremamente hipócrita, né? Porque a classe política sempre fala que defende a democracia, né? E vai lá, boa parte da população argentina era contra a legalização do aborto, pois essa parte era extremamente cristã, vamos dizer assim, e também conservadora, assim como o Brasil também é. E isso daí foi deixado de lado, mediante interesses maiores, que seriam a legalização da prática, né? Mas não é essa questão em si, né? Todos já sabem que eu sou um crítico da democracia, porque a democracia não é garantia de nada. Apesar de, se o político ele defende a democracia, ele tem que agir de maneira democrática, né? Mas é claro, ninguém gosta, na verdade, de democracia. Eu já falei isso nos vídeos atrás. Mas o mais impressionante é a imagem póstuma. É o grupo, não um grupo não, um conglomerado, uma corja de pessoas desumanas, de mulheres se aglomerando e chorando de felicidade, de alegria, rindo, sorrindo, todas juntas, em agradecimento à cultura da morte, à cultura do assassinato intrauterino, em nome de uma liberdade, entre aspas. Eu creio que isso seja o maior absurdo que eu tenha visto em imagem desde muito tempo. Acho que faz tempo que a humanidade não viu um nível tão bizonho de degradação, assim dizendo, né? Porque é uma coisa, é indiscutível a questão que o aborto é assassinato. Pode falar as mil pataquadas aí de que não é um feto, é um amontoado de células, é aquela coisa que inventam, né? Mas tem pesquisas que mostram que o coração do feto bate já com 3 semanas de gestação, entendeu? Inclusive o estado norte-americano da Geórgia, se não me engano, até chegou a rediscutir o aborto por conta disso, por conta dessa questão, né? Mas isso não é o que eu quero discutir nesse vídeo. Mas é de fato indiscutível isso, né? Por mais que as pessoas pró-aborto não admitam isso, né? Não admitem porque isso aí vai ferrar o discurso deles, né? As pessoas têm que admitir, as pessoas têm que ser sinceras em relação ao seu discurso, apresentar ali e falar, a gente defende sim assassinato de criança, a gente defende esse tipo de coisa, mas é para um bem maior. Por que faz isso, né? Não inventa uma coisa, não finge que seu movimento ali não faz isso, porque realmente faz, entendeu? O movimento feminista, por exemplo, ele oculta muitas coisas de caráter misândrico, né? Camufla de verdade. Camufla, por exemplo, a questão do ódio que elas proferem ao chamar um homem de incel, por exemplo, né? E isso daí ocorre e sempre vai camuflando, saca? Esse pessoal, eles gostam de fazer isso, eles mentem sobre eles mesmos, eles ocultam coisas, entende?
Mas muita coisa acontece nisso, que as pessoas elas acabam sendo levadas ao lado perverso de sua humanidade, sem que elas percebam, né? Elas acham que estão sendo extremamente bondosas, extremamente benevolentes. Peço perdão pelos barulhos, né? E a gente está já no final do ano de 2020 e esse ano foi marcado por conta dessa pandemia. Desculpa, hipocritamente, eu não sei se essa palavra existe, mas se não existe a gente acabou de criar. Acho que já deve existir, né? Hipocritamente, né? De uma maneira hipócrita. Aquelas cujo falavam todos fiquem em suas casas, né? Entre aspas, e pregava que todo mundo deveria sim viver esse modelo de vida do novo normal. Se amontou e aglomerou para fazer uma festa em referência aos seus desejos e anseios políticos, né, de vida, quanto a fazer sexo sem comprometimento nenhum, um regrado de suposta liberdade entre aspas, e que se dane, né? Tu pode matar teu filho consequentemente, porque esse filho teu é uma parasita, é um merda, é um lixo humano que vai apenas roubar os recursos da terra, assim dizendo, né? Da grande terra, né? Essa terra maravilhosa que a gente vive e que deve ser preservada, né? No ponto de que uma criatura, um ovo de um animal raro tem um valor maior do que o filho que está no teu ventre, né? Porque um ser humano é uma praga que deve ser exterminada, alguma coisa do tipo, né? Dessas ideologias extremamente bizonhas e patéticas, né? Chega a ser patéticas, né? Por exemplo, ideologias como aquela naquele movimento Shield Free carregam consigo a sua anti-humanidade, como se o ser humano fosse uma desgraça, como se fosse uma coisa extremamente horrorosa, né? Porque é um egoísmo imenso. A vida do próximo não importa, somente a tua vida importa, né? Todas as políticas vão se voltando a isso. E é claro, né, o aborto já tem a sua prática extremamente desumana de forma política, porque ela é sim utilizada como uma política eugênica em determinados momentos, em determinados lugares, quando, por exemplo, você via que a grande maioria das clínicas de aborto são localizadas em bairros negros nos Estados Unidos, e quando você vê, por exemplo, na história, que o aborto ele era utilizado pelo regime nazista em determinados momentos para haver um certo domínio da etnia, né? Dos povos arianos, enfim. Além, claro, por exemplo, você pega o exemplo da Islândia. Eu falei, por exemplo, você pega o exemplo, tá? Desculpa. Mas se tu pegas o exemplo da Islândia, cujo mata todas as crianças que nascerão, ou para nascer com síndrome de Down, e é impossível dizer que isso não é utilizado como meio eugênico para o nascimento do ser humano ideal, perfeito, idealizado pelos pais, né? E nascidos nos contextos mais belos e propícios para o ser humano nascer. Isso quer dizer, então um filho de um pobre não tem esse direito de nascer, porque é horrível, é horroroso, né? Um filho de um pobre nascer, já que provavelmente ele vai virar bandido ou alguma coisa do tipo, na mentalidade abortista, né? Na mentalidade extremamente classista dessas pessoas que seguem essas ideologias progressistas, né? Porque eles são sim classistas, são factualmente racistas também, né? Apesar deles não admitirem, apesar deles utilizarem o antirracismo e o anticlassismo como bandeiras, né? Na prática, eles são exatamente aquilo que eles criticam, né? E a desumanidade faz parte da natureza desses movimentos, entendeu? Aquelas argentinas rindo felizes, elas estão rindo e felizes porque elas sabem que pobres serão mortos, né? Sabem que se um filho tiver chance de nascer com síndrome de Down, porra, o aborto será uma coisa maravilhosa, porque todo mundo quer ter filho normal, né? Ninguém quer ter filho com um certo problema. Isso me lembra um vídeo no YouTube que tinha de um cara que entrevistava um monte de crianças que tinha problemas genéticos, né? E uma das crianças que ele entrevistou tinha síndrome de Rett. Eu não vou me recordar agora, eu vi faz muito tempo. E as pessoas nos comentários diziam que era melhor abortar a criança, que deveria matar ela, praticar eutanásia, alguma coisa do tipo. Só que era possível ver que a família amava a garota de todo custo, amava aquela criança.
entende? E aquela criança, as pessoas elas observam e não se colocam no local no lugar da criança, né? Elas acham que a criança vai ter uma noção completa do que é belo e do que é horrível, sendo que a criança é amada acima de tudo, entendeu? Mas as pessoas elas observam o mundo através de só para se ver. Por exemplo, se seguir muito dessa lógica, é válido a gente matar o nosso cachorro porque ele não tem o mesmo conhecimento e discernimento de mundo que nós seres humanos temos, entendeu? Não, mas o cachorro ele ama a gente da mesma forma. O nosso animal de estimação é amado por nós, ele nos ama de volta, entende? Então a consciência não é uma justificativa para você matar um outro ser humano ou matar um outro ser. A gente mata animais basicamente por dois motivos, né? Um é para alimentação e dois é para sobrevivência. A gente não vai matar por prazer ou por a gente pensar, pô, a existência desse animal não faz sentido, então a gente mata. Não é assim que funciona. Nós não temos sequer esse direito, né? Mas os risos das mulheres argentinas pro aborto, eles manifestam no sentido de, sim, nós temos esse direito e nós desejamos a aniquilação destes que são menos capacitados, né, de viver, basicamente, seja pobre, seja doente, ou seja alguém que nasceu ou teve o azar de ser fecundado no útero de uma mulher imprudente, né, e bota azar nisso. Acho que não existe pior azar do que você nascer num lar composto por uma mãe vagabunda, né? Acho que é a pior coisa que pode acontecer. Ou de um pai vadio, né? Enfim, é a pior coisa, né? Se alguém acha legal o futuro de mães vagabundas e de pais vadios, né? Essa pessoa não tem conhecimento do que realmente é bom para a humanidade. Sério? Alguém quer ter uma filha vagabunda, uma filha vadia? Ninguém quer ter um filho que sai para comprar cigarro e abandona a criança. Claro, então tipo, o que é mais fácil? Você educar o ser humano para que isso não aconteça, você matar a criança. Na sociedade de hoje, as pessoas optam por matar a criança, né, basicamente. Porque a responsabilidade é um problema. A gente vive numa sociedade extremamente imatura e irresponsável, onde as pessoas não se importam com as outras pessoas, né, claro. As pessoas se importam somente com elas, com os prazeres delas e basicamente isso, né? Mas eu acho que é isso. A gente está no final do ano, né? Dia 31 de dezembro. Amanhã já é 2021. Provavelmente será um ano pior do que 2020. Acho que é fato que todo mundo achou 2020 um ano horroroso, mas 2021 vai ser pior. Aliás, não, que vai vir sempre vai ser pior, né? Nunca vai vir um ano melhor que o outro, jamais, né? Pode vir uns 2 segundos melhor do que anteriormente era, mas um ano melhor do que o outro, impossível, né? O mundo caminha para tempos extremamente nebulosos. Se alguém acha que o mundo está cada vez melhor, a pessoa está completamente enganada, né? São 10 séculos de decadência. Sempre vai ser séculos de decadência. E mesmo se estiver bem, a gente vai ter a impressão de que está tudo mal e que está tudo ruim. E a humanidade pode estragar isso de alguma forma, né? Mas enfim. E principalmente pelo próximo ano prometer ser pior do que esse ano de 2020 foi, eu desejo a você que está aí feliz ano novo, um ótimo ano novo, não só um ano novo, mas tipo dias novos também, felicidades para tu, para a tua família, que Deus te abençoe. E se você não acredita em Deus, que fique em paz, né? E é isso, até a próxima e muito obrigado, valeu, até mais, tchau.